A gente vive de relacionamento, né? Acho que o relacionamento é o principal do jornalista. Não tem. Quem tá queimado não vai conseguir informação e quem tem um bom relacionamento, você consegue em primeira mão. A gente até tem aí... Fontes, né? Fontes, Assessorias. Enfim, assessorias de imprensa, mas principalmente quando você conhece a fonte principal. Então, o meu foco é conhecer o máximo de donos de empresa que eu puder e me passar a informação direta. Assim. É isso aí, pessoal. Estamos começando mais um Jogando para a plateia. Jim, como é que estamos? Nesta incrível manhã de sexta-feira, ensolarada. Finalmente o sol chegou aqui em Floripa, né, Ferrari? Pois é, pena que tá esquentando mais, né? Pois é, né? Mas vamos curtir o nosso verão aqui. Ainda bem que eu tomo com água geladinha aqui para poder aguentar esse calor. É isso aí. Estamos começando mais um grande episódio aqui. Se você ainda não acompanha, né, os nossos episódios, está conhecendo agora o Jogando pra Plateia, aproveita para se inscrever, para se engajar com a gente. A gente conta um monte de histórias de pessoas que chegaram lá, né? Em algum lugar no seu empreendimento. E que top, né? E quem é a pessoa que tem uma história bacana pra contar pra gente hoje, Jim? Hoje nós estamos recebendo aqui Ana Paula Dal, que ela que é jornalista, fundadora do portal Economia SC e também do portal Economia SP. Ela recebeu o 20º prêmio Gustavo Salinger no Prêmio Jovens Empreendedores e também apareceu 2 vezes na lista dos top 10 do Startup Awards. Foi a primeira jornalista a aparecer nesse prêmio, a primeira catarinense. Como é que foi esse ineditismo, Ana? Não, então, já teve colegas aqui de Santa Catarina. Primeiro, obrigada, né, pelo convite. Espero que gostem do episódio. Mas já teve colegas aí da imprensa aqui do estado que apareceram. Só que neste ano, especificamente, eu fui a única do Sul a aparecer no top 10. Então... Que legal. É isso aí, vamos falar disso. E também estamos aqui, né, Ferrari, na mesa, com o Davi Paes e Lima, né? Olá, gente, novamente. Prazer estar aqui. Nosso assessor Recebendo oficial. mais uma super convidada na área de comunicação, né? Acho que essa é a minha missão aqui. Opa! Esporadicamente estar contribuindo com convidados. E a Ana é um nome que está super despontando aí no estado, já vem com um trabalho bacana há muito tempo. E não tínhamos como ignorar a passagem dela por Floripa, porque ela ainda mora em Blumenau, né, Ana? Ainda? E o Jogando pra Plateia já teve no portal dela, então a gente tá retribuindo aqui, é legal isso. É né? legal. É uma parceria bacana. Bacana. Como é que começa a tua história, então, Ana, no jornalismo, né? Tu sempre quis ir pra esse caminho, tu gostava mais de escrever, de falar... E super jovem ainda, né? Já 25 anos. Era especialista em matemática, adorava estudar matemática, não? Não, imagina. Mas, enfim, eu me formei agora em 2019, comecei a faculdade lá em 2015 na Universidade Regional de Blumenau, URB, para quem é de lá conhece. E sempre fui escrevendo, né? Eu já desde o início, assim, primeiro, segundo semestre, fui me infiltrando nos veículos de comunicação da cidade. Ainda estudando? Ainda estudando. Tentando entender como é que era o mercado, porque a gente fica muito na teoria na universidade, né? Então, a prática ficava fazer um texto demorava semanas até você entregar para o professor, né? Pensei, preciso do mercado para tentar entender como é que é essa rotina já pauleira, né? Que é o dia a dia da redação. Mas achei engraçado, já estavas com agonia para poder chegar e comunicar escrever para poder comunicar e impactar as pessoas? Era isso. Meu objetivo era pegar o máximo de experiência na universidade possível, assim, porque eu via muita gente se formando, né? Já tinha essa percepção, assim, com 18 anos. Antes disso, eu tive uma experiência no Instituto Federal Catarinense, lá em Blumenau. Fiz o técnico em informática junto com o ensino médio, então já tinha um alto nível ali de cobrança, professores só com mestrado ou doutorado, então o nível de exigência era altíssimo. E na faculdade eu pensei, não dá para esperar, né, terminar a faculdade, me formar e aí partir para o mercado, né? Acho que era... Tinhas uma referência de família, alguma coisa assim? Tu querias, estavas esperando? Porque eu acho engraçado, que eu fico pensando numa adolescente ainda no segundo grau, coisa parecida, mas que tem aquela referência só do colégio, mas que você já começou a estar assim, agoniada para chegar e ter esse impacto na sociedade? Acho que é mais meu do que alguma influência externa, assim, sabe? Sempre fui bem quieta, sempre buscando coisas novas, não me contento. Essa semana, inclusive, no RD Summit, já veio muitas ideias e eu já quero partir para ação. Opa. E é nesse nível, assim, eu nunca fui de ficar parada nem um dia, assim, eu sempre busquei. Lembra a primeira coisa que escreveu, não? Assim? Não, já foram muitos textos. Mas antes de formado, tu chegou a atuar em outros veículos, né? Tu trabalhou Isso. bastante como freela para vários canais também, né? Aí o que eu fiz? Eu batia na porta de alguns veículos de comunicação, não a NSC, porque lá é um outro processo para você conseguir acessar
e escrever para ele, só que já emplaquei artigos também, que era uma seção do leitor que Sim. tinha na época do impresso. Mas os veículos da cidade, assim, no geral, eu chegava na porta e falava, olha, eu tô estudando, tô em tal semestre, eu quero adquirir experiência, vamos tentar fechar alguma parceria, enfim. Na porta, literalmente entrava na porta e Literal- falava com a secretária da portaria. Ali. Geralmente, lá em Blumenau, a gente tem um mercado de jornalismo bem enxuto, então provavelmente era o próprio dono do jornal que atendia. É. Ou as sucursais bem enxutas, né? Isso. E aí rolava, assim, na maioria eu trabalhei de graça, não ganhava nem... Mas também a experiência. Era isso, era a troca da experiência. Eu não buscava ali no momento a grana. Ao mesmo tempo, eu também tinha um emprego, né? Eu trabalhei num atendimento de cliente de um dos maiores portais de e-commerce aqui no Brasil. Então, teve essa experiência. Ao mesmo tempo, eu fazia o texto para os veículos da cidade e, ao mesmo tempo, estudava. Então, Era corrida. era das 6 às 11 da noite, direto. Assim. Mas desde esse período aí sempre foi no digital. Sempre digital, assim. E aí mandava lá pro Santa, né, os artigos, Sim. mas eu não considerava muito matéria, né, porque era uma opinião minha sobre algum Sim. determinado assunto da cidade, enfim. Mas as matérias em si, a maioria digital. Entendi. E Ana, qual que era a tua visão, assim, a respeito de jornalismo, dessa carreira? Tu enxergava onde tu queria chegar, assim, que tu se enxergava? Eu me via muito em grandes redações, então mirava algo como Estadão, Folha de São Paulo, Tipo, ir pra São própria Paulo, Exame. pro Exato. Rio. Correria. Tu imaginava correria. A correria. E só que ali no terceiro semestre, mais ou menos, eu comecei a sentir assim que esse mercado de hard news, que é tipo você sai pra rua, vai cobrir, etc, era pra mim não fazia tanto sentido, assim, eu ia para algum caminho mais especializado já naquela época com essa visão. Então, comecei a pesquisar mais artigos sobre jornalismo especializado, sobre as áreas que não eram que o pessoal não escrevia muito aqui no estado, principalmente. E aí, logo depois, eu engatei um estágio que é no Note Center, onde o Davi tem muito contato também. Então, peguei um estágio por lá, 2 anos eu fiquei até fundar o meu próprio negócio. Então, fechou o contrato lá, eu fui empreender também. Só que nessa experiência, já era especializada. Então, economia, negócios, enfim, tinha contato com empresários aqui do estado já. E aí que foi formando todo o meu portfólio aí. Comercialmente também eu acabei atuando em alguns contratos, né? Já tinha também esse tino comercial, então aprendi muito com o meu ex-chefe. Fabricar assim o portal, então, logo em seguida, fosse empreender fabricando o portal. Isso, tipo, terminou meu estágio ali em outubro de 2019, e aí a opção era ou ir para alguma grande redação, ir para São Paulo, tentar alguma coisa lá na... Ser funcionária. É, isso. Ou empreender. Ou trabalhar para alguma redação ali, só que Sim. não fazia muito sentido porque era aquele dia a dia que eu não queria mais. Como é que faz um portal? Tipo assim, você chegou assim, vou fazer um portal. Ele chegou, tem um site aberto e não sei o que, Qual é o plano de livre, de negócios, graça, né? assim, é o que eu fico pensando assim, o desafio de você pensar assim, eu vou fabricar uma estratégia de comunicação própria, toda do zero. O pessoal às vezes começa com um blog, faz publica alguns artigos, aí vê que o negócio vai tracionando e de repente faz o negócio ficar mais profissional. Mas assim, eu fiquei pensando como é que a experiência chega assim, cara, eu vou fabricar alguma coisa do zero, vou trabalhar, ver a tecnologia, vou ver o negócio, vou pegar uma plataforma para subir. Então, eu tenho, na época, tinha um namorado, agora ele é meu noivo, ele trabalha nesse campo da tecnologia, enfim, faz software, faz site para diversas empresas. E aí, como finalizou ali o contrato, eu pensei na semana seguinte, bom, é isso, eu tenho que decidir alguma coisa para fazer, porque não dá para ficar, né? E aí, no mês seguinte, que era dezembro, eu ia me formar. Então, entre novembro e dezembro, mais ou menos foi a época que eu estava criando ali o Economia SC. Contei para ele, a gente estava tentando criar a marca, enfim, o domínio, pensando ali nesse mês. E ele criou a marca, ele criou o domínio, e no dia seguinte eu já estava subindo notícias para sentir o mercado. Mas aí eu já tinha toda o portfólio de pessoas que eu fui levando ali para a Economia SC. Tu já tinha um nome, né? Já tinha um no nome mercado. E nessa época que tu colocou o portal no ar, tu tinha já a ideia de como isso iria rentabilizar ou ainda foi sentindo e aprendendo no decorrer? Já sabia mais ou menos como funcionava o modelo de negócio. Na faculdade é engraçado, assim, a gente não aprende a empreender. Não. Imagina. É bizarro. A gente teve uma disciplina com uma professora que nem era da área, assim, de jornalismo que já empreendeu. Então, foi bem difícil.
Mas aí, nesse estágio que eu tive bastante experiência, até comercial, de poder depois replicar ali no Mas você negócio. provavelmente não pensou do seu ponto de vista comercial de partida, né? Não. Comecei do zero. Tava ali com os últimos salários do estágio e daí pensei, bom, vou começar e vou ver nos próximos meses, né? E aí foi novembro, dezembro, aí eu fui fazer uma viagem de fim de ano, porque eu tava me formando, daí pensei, vou viajar. Quando eu voltei em janeiro, daí eu decidi fazer dar certo. Então, a gente começou a ter uma recorrência de notícias, tinha que publicar a cada hora. Entrei em contato com alguns empresários para ver quem queria embarcar nessa missão. E engraçado, porque daí em fevereiro teve 2 investidores aqui de Florianópolis que me ligaram e queriam entender qual que era a ideia, qual que era. Queriam entender porque, de fato, ninguém fazia um jornalismo diário de economia e negócios aqui no estado. A gente tem alguns jornalistas... Colunistas, né? que são colunistas, mas que cobrem diretamente ali, de hora em hora, né? Que é massivo, não. E aí eles me ligaram, fizemos a reunião, tentaram entender, e daí eu pensei, pô, estou no 3º mês do meu negócio. Já tem gente interessada? Já tem investidor atrás tentando entender? Vamos tem um ver, caminho. né? Acho que é o caminho, né? E é engraçado, porque daí em março veio a pandemia. E aí deu aquele choque, assim, e agora, né? Nossa, pandemia, ninguém sabe o que vai acontecer, eu nem sabia direito como instável, é que era a pandemia. economia. Muitas notícias sobre economia, não tão boas. Então, daí teve um fato engraçado, assim, porque daí as empresas começaram a deixar as pessoas no home office, aí veio um monte de notícias, principalmente lá do eixo Rio-São Paulo, né? Exame, você, RH, enfim, que começaram a noticiar, tipo, posturas que você tem em casa para ter um bom home office, Sim. dicas de home office, enfim. A gente começou a cobrir, só que com pessoas daqui de Santa Catarina, então vamos atrás de fontes que falam também sobre esses assuntos. A gente saiu de fevereiro de 12 mil acessos, que a gente já tinha essa base de 12 mil, para 100 mil em março. Então, tipo, deu um estouro, assim, o Economia SC. E acho que foi ali que ele se tornou conhecido pelo Estado. Como é que tu acha que o negócio caminha no sentido de, digamos, tem um lado de produzir o conteúdo e tem um lado que é do pessoal te encontrar e saber que você está falando sobre determinado assunto. Como é que as pessoas começaram a descobrir que estava o site lá, que tinha uma informação? Então, começamos eu já tinha uma visão também sobre de nicho, de saber as redes sociais, em qual apostar. Óbvio, fiz o Facebook do Economia SC, fiz o Instagram, fiz o Twitter, mas também fiz o LinkedIn. E LinkedIn ninguém publica. Na época, ninguém publicava. Assim, era difícil. Poucos ainda publicam, né? Poucos ainda publicam. Aqui em Santa Catarina, principalmente. E aí eu pensei, bom, o LinkedIn é o público que provavelmente vai ler o Economia SC, porque o meu público tem que ser empresários e empresárias aqui do estado, principalmente. Comecei a publicar e começou, né? 1.000, 2.000 seguidores, 3.000 seguidores, né? Mas o publicar no LinkedIn também tem um problema, né? Que muitas vezes que a plataforma não quer que você saia da plataforma do LinkedIn. Não entrega aquele conteúdo. Né? Ele, na verdade, ele fica jogando, né? Tipo assim, ou tu entrega o conteúdo dentro da minha plataforma, ou eu saboto, não deixo você sair pro teu site ou coisa parecida. Como é que lidava com isso? Então, até tava contando pro Davi antes, assim, que a partir de janeiro do próximo ano a gente não vai mais publicar no Facebook, porque não faz mais sentido pra gente. Assim, não é nosso público e a gente vai encerrar lá. Por mais que seja um copia e cola do LinkedIn, meu foco vai ficar totalmente lá no LinkedIn, no Instagram e pronto, assim. Mas é isso, assim, como o público do Facebook não faz sentido, acho que o LinkedIn estourou muito mais. Que muito do que o pessoal fazia antes da rede social é que você chegava e fabricava um teaser, né? Publicava na rede social um teaser para induzir a pessoa a sair da plataforma da rede social para poder ir para o teu portal, para poder cuidar daquele cliente, vamos dizer assim. Entendi. Mas hoje tu tem uma noção de quantos, do teu 100% de acessos, quantos vem de LinkedIn, quantos vem de... A pessoa digitou lá no navegador, economiasc.com. 60% LinkedIn, os 10% no máximo Facebook, o resto orgânico lá pelo Google, enfim. Caiu na notícia pesquisando por alguma coisa. Isso que eu ia perguntar, porque um dos principais desafios, eu imagino, de um portal de notícias é se posicionar nas buscas, né? Porque, querendo ou não, é um mar vermelho, assim. Tem um monte de portais querendo estar ranqueados, etc.
Quando tu começou... E as palavras-chave mais buscadas são exatamente aquelas que são mais fabricadas, né? Tipo, um negócio e quando sujo. quando tu começou, eu imagino que tivessem outros portais ali, né, se posicionando, buscando isso. E imagino que tu tenha utilizado uma plataforma mais simples, talvez não tinha uma técnica de SEO ali muito bem estruturada. Como é que foi essa virada de chave, assim? Porque de não entrar ninguém até entrar 12 mil pessoas. Então, o meu noivo, ele trabalha com tecnologia, então já entende muito dessa questão de ranqueamento, de palavras-chave, enfim, desde o início lá a gente já faz investimento para aparecer lá, Perfeito. lá no top 1 ou 2, né? Uhum. E até hoje, assim, a gente tem um certo investimento lá e hoje a gente consegue ficar entre os principais links, mas na época foi aquele trabalho de formiguinha, assim, de você mandar newsletter, mandar no grupo do WhatsApp o link para as pessoas acessarem. Para gerar acesso. E também tem a jogada de fazer um título chamativo, né? Tu explora isso, assim, de olhar como é que eu vou chamar essa notícia. A própria plataforma do WordPress, no final do texto, ela te dá algumas dicas e você vai cumprindo ali alguns critérios para o teu SEO ficar bom, ficar o verdinho. Avalia se o título tá bom, Isso. se não tá, né? E aí a gente trabalha massivamente em cima disso. Desde quando eu estava sozinha fazendo a redação até hoje, minhas repórteres, elas têm esse cuidado. É que ele tá falando, acho que tá puxando o lado do clickbait, né? Aquela estratégia, né? O clickbait eu não curto muito, assim, eu prefiro deixar um título mais fiel do que enganar. É que tem muito tipo negócio, tipo assim, 10 maneiras de resolver um determinado problema. Tu bota lá, na verdade o clickbait seria uma pegadinha, né? Que te faz ir até a notícia e chegar lá dentro e não era nada daquilo. Só que eu entendo essa parte ali do pessoal exagerar um pouquinho no título, a gente não costuma fazer isso, assim, acho que eu prefiro pensar no longo prazo, assim, ter uma relevância e uma reputação boa do que me falarem lá que no passado ela fazia tal estratégia. Claro. Né? Talvez ficar naquele limiar, né? De fazer um título chamativo, mas ao mesmo tempo entregar o que tá prometendo, né? Sem apelar. Sem apelar. Ô, Ana, mas também conta muito, acredito, que tu teve essa sacada do nome, né? O nome Economia SC é forte, e também tu teve um estalo rápido de que isso pode ser ampliado para outros estados, né? Tanto que tu já está também atuando em São Paulo. Como que aconteceu essa virada e essa luz aí que brilhou e acendeu essa ideia? O nome Economia SC, a gente tentou buscar, por exemplo, alguma área que representasse o que a gente ia falar no portal. E como a gente tem economia, negócio, inovação, tecnologia, startups, carreiras e sustentabilidade, são 7. O que vai fazer o guarda-chuva ali? É a economia. Então, dentro da economia você tem negócios, inovação, enfim. Foi um nome que a gente conseguiu e felizmente também conseguiu o registro de marca. Então, é nosso por 10 anos e renovável por décadas também. E aí, o São Paulo foi engraçado, assim, porque já nos primeiros meses, a nossa audiência do pessoal lendo de São Paulo era bem forte, assim, mais do que as principais cidades do próprio estado. Então, vendo assim a evolução das pessoas lendo de São Paulo, eu já pensei, bom, a gente vai expandir em algum dia, né? Não sei exatamente quando, mas em algum dia. A gente começou a fazer o registro de alguns domínios, então Economia SP, Economia RJ, Economia do Brasil.com, enfim, alguns que a gente sabe que são sentido. Estados estratégicos, né, que tem uma boa audiência, que podem fazer ponte. Santa Catarina e São Paulo fazem uma ponte muito bacana, então a gente resolveu expandir para São Paulo já, foi em janeiro desse ano, e tá engateando ainda, mas tá com uma audiência bem bacana. Como é que é a dinâmica, assim, a estrutura de um portal, assim, os bastidores? Hoje no Economia SC você tem ali um processo mais de estar numa visão estratégica, né, para onde o portal tá indo, mas você precisa ter pessoas que estão o tempo todo vendo o que é notícia e produzindo esse conteúdo, e você falou que entra de hora em hora. Então, como é que é essa engenharia para a coisa funcionar? Então, na verdade, eu nem tô na estratégica ainda. Eu tô me retirando, tô me retirando da operação aos poucos, né? Tem uma repórter em Blumenau, tem uma em Floripa, tem uma cartela de 15 colunistas voluntários, então a gente faz algum tipo de parceria, eles escrevem mensalmente pro portal. Em São Paulo a gente tem mais ou menos uns 10, a gente tá montando a carteira ainda. E em São Paulo não tem uma repórter específica, a de Blumenau que faz a curadoria para lá. E também não me cobra, né? A gente vai fazer 3 anos na próxima semana, então acho que com o tempo a gente vai...
Eu li um artigo não um artigo, eu estava lendo um livro, né, falando sobre como é que o Steve Jobs trabalhava, né, de chegar na estratégia de publicação. Ele chegava e fazia bloqueio de informação, quer dizer, não chegava, tinha um produto novo para lançar, ele fazia um bloqueio de informação, e aí no dia do lançamento chamava todos os jornalistas num dia só para chegar e fazer um evento, né, fabricar uma oportunidade. Então fabricava uma ansiedade, uma escassez a respeito da informação e usava isso como sendo uma forma de negociar, tipo assim, tu vem aqui, vai assistir a minha apresentação, mas tu vai ter que falar sobre o meu produto, sobre a minha diferenciação. Esse lado de você chegar e quer fabricar alguma coisa, ter uma novidade, coisa parecida, como é que tu faz para publicar isso e fazer acontecer nos portais, na mídia que a gente tem hoje? Então, a gente vive de relacionamento, né? Acho que o relacionamento é o principal do jornalista. Não tem. Quem tá queimado não vai conseguir informação, e quem tem um bom relacionamento, você consegue em primeira mão. A gente até tem aí fontes, né? Fontes, assessorias. Enfim, assessorias de imprensa, mas principalmente quando você conhece a fonte principal. Então, o meu foco é conhecer o máximo de donos de empresa que eu puder e me passar a informação direta. Assim. Pra te furar a assessoria, né? Pois eu ia entrar nesse lado, porque na realidade eu imagino que deve ter os insiders que pegam as informações o mais cedo possível e de repente fura, né? É que, na verdade, eu nem tenho tanto disso, assim, de querer furar assessoria ou dar informação, porque acaba queimando a própria área do jornalismo, né? Eu já vejo vários exemplos, assim, de marcas que pediram para o jornalista soltar às 11, soltar às 9, e para mim me mandaram perto do meio-dia, porque daí tem um acordo ali de esperar um tempinho para ranquear, enfim. E aí a marca não curte quando você posta antes, por exemplo. Então, eu acho que tem que ser uma relação ali, combinamos tal horário? Então vamos tal horário. Sabe? Aproveitando esse tema, assim, que eu acho que é legal, e a gente tá com 2 jornalistas aqui na mesa, né, assessoria e portal. Existe uma hierarquia, essa é uma hierarquia velada, ou é uma hierarquia, não, é assim que o jogo funciona, do tipo, o dono da empresa passa pra assessoria, daí o portal tem que pegar com a assessoria essa informação, ou é meio que uma luta de faca no escuro, assim? Não, nem sempre, né, porque às vezes, passou para o jornalista, ele vai apurar ali, vai escrever, às vezes está num evento, vai fazer a notícia ali, pescou e o empresário deu o aval para publicar, então é isso. Daí depois a assessoria corre atrás para fazer um release geral e mandar para todo mundo, né? Mas acontece sim, né? A partir do momento que eu apresentei a minha fonte, né, o meu cliente, para um jornalista, o jornalista às vezes fica com esse contato. Principalmente hoje em dia, que as pessoas têm que mandar o link para acessar a sala do Google Meet para tu entrar numa entrevista e tal, na TV, ficou com o contato dele. Sim, tá direto. Nada impede que eles conversem em paralelo. A minha orientação enquanto assessoria é falar para o meu cliente, conversa com a assessoria, passa pela assessoria. Mas tudo bem, e eu admiro, hoje em dia, quando eu vejo um jornalista ainda correndo atrás e caçando informação. Porque a gente sabe que é raro, né, Ana? É raro. Porque é importante, tem que fazer, de certa forma, uma diferenciação também. Claro, não pode fazer total. um conteúdo idêntico, né? Não, total. Mas a gente sempre disponibiliza a fonte caso o veículo queira uma exclusiva, caso o veículo queira uma aspas exclusiva, né? Para dar um conteúdo diferenciado. Mas o que a gente vê muito no mercado, infelizmente, que hoje o jornalista que sai de redação, de ser funcionário, ou ele vai para assessoria, trabalhar em agência, ou ele vai abrir o próprio portal, né, Ana? Mas é difícil de ver uma pessoa que tem o tino. A Ana é uma pessoa que dá de ver que ela tem tanto o tino do jornalismo raiz, né, que ele caça notícias, quanto o tino de empreender. Mas não é isso que a gente vê na prática. A gente vê um monte de portal só... Pois é, né? Só replicando o release. Mas um dos diferenciais do Economia SC é exatamente isso. Tem as 2 repórteres ali que me auxiliam com release e tal, mas o foco delas é caçar coisa nova, caçar coisa exclusiva. Então eu pago elas para irem atrás, para falarem com as assessorias o que tá rolando de novo aí, o que pode ser retirado em primeira mão, exclusivo, enfim. E também eu fico pensando que de certa forma tu tem que construir uma narrativa, né? Eu não sei se o empreendedor tem que chegar e fabricar uma narrativa interessante, o assessor de imprensa tem que ajudar o empreendedor a fazer isso, o portal tem que chegar e dizer assim, não, cara, desse jeito não rola, porque tipo assim, ninguém vai querer assistir ou ler ou coisa parecida, porque na verdade no final das contas tu tá entregando alguma coisa que faça um impacto nas pessoas que estão consumindo aquele conteúdo. Então você não pode simplesmente fazer por fazer, né? Tem que fazer alguma coisa que seja interessante. Então eu fico imaginando esse desafio de você pensar, tem que ensinar o mercado.
Eu acho que cada veículo tem o seu estilo, né? Muito do feeling da assessoria também, sentir qual que é a estratégia de cada Se esse conteúdo cabe para ele ou não. Enfim. E acho que é isso, assim, até o próprio portal. Nós temos um estilo de escrita que cabe para o nosso público, que eu vejo que dá certo. Que Eu fico imaginando, tipo, uma empresa chegou assim, eu alterei lá, o botão de abertura do site agora é laranja, não sei o que, não era mais preto. Isso é um lançamento da feature nova, do produto novo, não sei o que. A Sony Impress faz isso acontecer. Mas acontece, né? Cai cada bucha no colo de assessoria que o cliente quer que emplaque aquilo de qualquer jeito. A assessoria também tem um papel de construir um direcionamento ali da comunicação, né? Porque uma coisa é uma se notícia o cliente isolada, dá abertura para ele opinar sobre isso, né? Tem situações que o empreendedor não quer escutar? Sim, acontece muito, principalmente em empresas muito grandes ou de origem familiar, digamos assim, que a notícia é essa. Sim. Se vira pra emplacar. Sim. E pro portal também, ou pro veículo, né, em si, é importante que aquilo seja atrativo pro público, né? Precisa aquilo engajar nas pessoas, entregar um valor para quem tá lendo, porque no fim das contas o teu cliente é quem acessa o portal, né? Tanto que cada veículo de comunicação tem seus próprios critérios de noticiabilidade. Às vezes o Davi pode estar noticiando um investimento, mas eu vejo, para mim não faz sentido, é isso, é o não e pronto, assim, cada um tem seu critério de aceitar ou não também a própria notícia, sabe? Mas também, de certa forma, tem um lado de dourar a pílula, vamos dizer assim, de chegar e trabalhar esse conteúdo para ver se ele fica mais legal. Isso, acontece também no Economia SC, assim, às vezes, o release veio meia boca, que a gente fala, né? Acontece muito, né? E a gente vai atrás de mais informação, fala com o assessor, tentar puxar outra fonte, enfim. Mas também acontece do veículo estragar o release que tava redondinho. Devolveu, né? Uau! Pô, mandei tão perfeito o texto. Eu tenho esse costume de cortar o que já falou, assim, eu deixo tudo duas linhas. Minhas repórteres ainda estão aprendendo esse Porque a tua visão sempre foi já pro digital, né? Pro digital. É um problema também, assim, do jornalismo, principalmente que vem do impresso, o pessoal publica mesmo texto, aí fica os parágrafos enormes. Assim. Precisa mudar. Ô, Ana, uma curiosidade enquanto jornalista, porque quem tem o jornalismo na veia, assim, tem dificuldade de desapegar dessa função, né? E hoje tu é mais empreendedora, ou tende a ser mais empreendedora do que jornalista, né? Para a tua máquina girar e tu crescer. Tu tem dificuldade de desapegar da Ana jornalista? Não, eu não tenho esse medo, assim. Não. Acho que eu me vejo já mais como empreendedora, assim. Até eu tava num talk semana passada e perguntaram se eu empreenderia em alguma outra coisa. Eu até empreenderia, né? Mas prefiro ser talvez uma investidora anjo daqui a alguns anos. Algo mais nesse sentido, assim. Mas de delegar para as pessoas, acho que é o que eu tava te contando, assim. Para eu estar no RD Summit essa semana e não tocar no meu negócio, eu treinei por 2 meses as minhas 2 repórteres no processo 360 da empresa. Então, elas estão publicando, tá dando tudo certo. Eu fui dar uma olhada para ver se os acessos caíram nessa semana que eu não tô. Não caíram, estão na média. Então, acho que é muito de você treinar a sua equipe, criar os teus processos ali dentro e... Preciso fazer uma imersão contigo para aprender. Esse negócio de você delegar, né? Porque, querendo ou não, o negócio, ele é um filho, né? Pro empreendedor, assim. Ele é algo que a gente tem uma conexão muito grande. E aí, existe o pensamento errado, né? De o tempo que eu vou levar para ensinar alguém, eu pego e faço, né? Tem aquela visão de alguns empreendedores, que é uma visão difícil de desapegar, uma visão imatura até, né? Eu digo por mim, às vezes tenho essa visão. Mas é importante você construir um time que torne a empresa independente da tua presença, né? Sempre tive essa visão, assim, porque a gente não... Às vezes acontece alguma coisa inesperada, eu não vou conseguir estar naquele momento ou em algum período maior, e aí meu negócio vai parar. Tipo, não pode parar, né? Tem que funcionar independente de mim. Então... Claro. Eu queria entrar no lado do impacto na sociedade, assim, porque eu fico pensando, o que é o objetivo do comunicar? É você chegar e transformar as pessoas que estão consumindo aquele conteúdo de alguma maneira, de façam... ou que eles vejam o mundo de uma forma diferente, ou que eles consigam estar mais antenados, ou eles experimentem coisas novas, ou digamos, se eu for falar um anúncio sobre uma empresa ou coisa parecida, apresentar aquela empresa que está fazendo um produto bacana, que talvez fosse interessante verificar se vale a pena usar como sendo um serviço, um produto que faça sentido para mim, né, que eu, como cliente. Como é que tu vê esse lado do impacto, assim? Você chega e sente assim que
você consegue ver que isso está acontecendo, que você consegue transformar as pessoas? Então, um dos propósitos do Economia SC é qual? O Davi até pode contribuir, acho que nessa parte, porque emplacar uma empresa na mídia nacional é muito difícil. Uhum. Então, a gente criou a Economia SC já com essa visão também. Para quem que a gente vai dar a oportunidade de comunicar empresas locais nacionalmente? Então, a gente já tem um impacto nas principais capitais do país. E a gente quer justamente pegar aquela startup que não tem, às vezes, nem o dinheiro ali para estar investido em mídia paga, enfim. Não tem nem assessoria, né? Não tem nem assessoria, né? Mas tem um produto bom que tá bombando no diferencial. mercado. E é isso. A gente pega exatamente esse público para mostrar o que está sendo feito aqui para todo mundo no Brasil. Então, é um dos principais, assim, propósitos até, não sei se a palavra é certa, mas essa é a nossa missão, assim, de impactar dessa forma, né? E você consegue observar esse impacto na queda, digamos... Porque a gente tem, obviamente, teve tantos views. Mas, no final das contas, a gente tem que verificar se não é só os views, né? Verificar se realmente um grupo de pessoas ficou interessado naquele produto. Se os empreendedores te deram feedbacks, sim, né? Exato, você consegue então, perceber isso. Tanto os meus próprios clientes me dão feedbacks, assim, quase que mensalmente, que ou venderam, ou a marca está mais bem posicionada, quanto as empresas que entram organicamente. Então, encontrei um empreendedor em um determinado evento. Pô, ele me dá um feedback super massa, assim. O próprio RD agora, os próprios leitores mesmo estão dando o feedback. Então, acho que o impacto está acontecendo. E no LinkedIn, especificamente, é muito interessante, assim, porque óbvio que eu tento puxar mais donos de empresa, gerentes, diretores ali para seguir o portal, porque é o foco. Mas desde o presidente da empresa até o chão de fábrica de uma têxtil tá lendo. Sim, porque às vezes tu divulga vagas também, oportunidades de emprego, né? E a própria, assim, saiu notícia da própria empresa, de alguma novidade. Legal. Os próprios funcionários estão ali compartilhando. Acompanhando. Existe esse equilíbrio, né, Ana, de autoridade e resultado, né? Eu acho que é um jogo, assim, que eu vejo, assisto a mídia fazer. É porque a gente tem hoje muitos empreendedores que buscam uma visibilidade em certos portais, ou certos veículos, principalmente pela autoridade que ele confere, né? Eu apareci em tal veículo, então isso associa a tua imagem àquilo. Pra mostrar pra família, quase. Tipo, para compartilhar no Instagram. Na Globo. Exato, né? Muito na Globo. Mas existe o jogo de você ter as duas coisas, né? Ter a autoridade construída, que é um resultado mais intangível, e para quem trabalha com mídia, é difícil você fazer o cliente perceber esse valor, né? Construção de marca, né? Reputação. Construção de marca. E tem o resultado. Tu tenta construir os dois status, assim, dentro da Economia SC? Totalmente, assim. E se uma estratégia de alguma empresa que me contratou para comunicar alguma coisa não der certo, eu vou tentar entender o porquê e talvez até refazer a ação com a própria empresa, assim. Mas essa questão do orgulho de sair numa mídia nacional é o que o Economia SC também está construído, né? Tava num happy hour também essa semana e o dono da empresa me falou que recentemente fez uma sociedade com um outro empresário e esse empresário saiu na Forbes. Tudo bem, né? E aí ele perguntou, mas qual que é o propósito do Economia SC? Eu falei, exatamente como você falou que seu sócio saiu na Forbes, eu quero que as pessoas tenham orgulho que saíram no Economia SC a longo prazo. Então, mais ou menos nesse caminho. Que é engraçado, porque é um resultado totalmente intangível, é uma percepção, né? Mais ou menos. Em alguns casos eu percebo que a Ana tem esse cuidado e são parceiros dela. Em alguns conteúdos tu bota um link, um cupom, né? Então, nesses casos, é mais perceptível para o outro lado ver o quanto o teu conteúdo converteu, né? Sim, exatamente. No RD, né? Tu fez. No RD a gente teve uma parceria bem forte, fizemos com desconto, fizemos uma cobertura antes, enfim. O Startup Summit que ocorreu em agosto desse ano aqui em Floripa também, a gente fez uma parceria super forte, trouxe diversos palestrantes nacionais para falarem aqui na mídia, no Economia SC, que é mais regional. E aí o pessoal compartilhou. Camila Farani compartilhou o conteúdo do Economia SC, Edson Mackenzie, então os principais nomes que estiveram aí no evento estavam botando lá no Instagram. Como é que... Aos poucos as pessoas vão percebendo, né? Os próprios pessoas daqui vão percebendo. Pô, a mina tá trazendo gente grande, os tubarões lá do Shark Tank pra aparecer aqui. Como é que faz pra você... não compete, né? Mas hoje muitas pessoas comunicam, né? Assim, estão cada vez mais comunicando.
Então, muitos participantes de um evento, por exemplo, estão lá fazendo stories, Gerando produzindo conteúdo. reels, gerando conteúdo, né? Por mais que não sejam jornalistas, etc. Como fazer uma notícia se diferenciar dessa cobertura feita por pessoas comuns? Eu acho que é buscar principalmente o que a gente estava falando, né? Vou lá e converso com a fonte específica e tento explorar alguns assuntos que essas pessoas que estão ali, né? Sempre tenta explorar alguma coisa diferente, né? E sempre tem alguma coisa diferente. E Mas quem também- tem alma de jornalista consegue... Quem Mas tem o tam- tino, né? Mas também É. tem um outro lado que eu fico pensando, é tipo, esses influenciadores, essas pessoas que estão produzindo conteúdo, eles estão sempre repercutindo determinado, eles estão cultivando aquela informação e tentando botar um DNA, alguma coisa, um elemento adicional, complementando, ou de repente trabalhando a narrativa para o contexto do público que ele tem, digamos, ele reconstrói. De certa forma, os conteúdos, de certa forma, são distribuídos muito nessa estratégia viral, né? De chegar e tentar contribuir vários públicos. São coisas complementares, né? Aham. Um não elimina o outro, né? O E aí- jornalismo tradicional não elimina esses produtores de conteúdo, Sim, né? sim, porque na verdade antes a mídia tradicional era muito de cima para baixo, assim, tipo, como é que é assim e tem que se consumir desse jeito. Isso. E agora a essa sensação é a tua pare- única fonte de informação. Isso. E agora a sensação, tipo assim, eu fabrico, aí fica um conteúdo natural, aí as pessoas embaixo começam a fazer um retrabalho, recultivar, fazer uma adaptação e começa a chegar e se ajustar para cada uma das bolhas. Parece que tem um processo de distribuição do conteúdo como é que é feito de forma gratuita ou motivada. Eu gosto muito, enquanto assessoria, de analisar o impacto das divulgações para os meus clientes na prática, né? Essa semana eu tive uma experiência bem interessante, um amigo meu que lançou um livro aqui em Santa Catarina, o primeiro livro dele, e na área de tecnologia, e ele já é influenciador digital, então ele estava divulgando só basicamente no Instagram dele, né? Já estava vendendo bastante livros, a primeira remessa de livros ele esgotou e tal. Ontem ele foi na Band, né? Que nem é a maior audiência de TV aberta em Santa Catarina e tal, mas tá na TV aberta em Santa Catarina inteira. No mesmo dia ele já foi convidado para uma escola para dar uma palestra. Ou seja, é um outro público, né? Uhum. Um público que ele não estava impactando pelo Instagram dele, né? Então eu acho bem interessante fazer essas avaliações. A distribuição todas as bolhas, né, teoricamente, é espalhar esse negócio. De certa forma, quando você produz o conteúdo, agora você não tem que pensar mais no público, tem que pensar nas pessoas que potencialmente podem republicar aquele conteúdo, né? Chegar e, tipo, como é que eu faço o conteúdo ser viral? Que é a pergunta que o pessoal faz hoje em dia. Sim. E acho que cada veículo tem a sua estratégia, né? Assim como cada influenciador vai comunicar para o seu público, veículo de comunicação da mesma forma, assim, eu não faço a mesma estratégia que a Exame faz, que a NC faz, que o SC Nova faz, então Tivesse são coisas diferentes. tivesse alguma notícia que tu percebesse assim, cara, teve impacto viral, teve gente começando a redistribuir esse conteúdo. Tem uma que é um ranking que é da revista Amanhã, inclusive, que é aquela maiores... Do Rio Grande do Sul, né? Isso. E até hoje roda esse conteúdo, assim, é lá de 2020, Engraçado. e é um dos conteúdos que foram mais lidos este ano, inclusive, assim, tá no top 10, então ranqueou muito bem, viralizou e o pessoal continua. E já tá até desatualizado, porque já saiu um novo ranking, mas essa notícia especificamente, ela... É curioso ela porque continua. dizem que o conteúdo viral, por definição, tu não consegue fazer de forma deliberada, ele acontece. Ele acontece. Não tem como Não eu é lá planejado. publicar. Exatamente. Não tem como planejar. E às vezes até você vai lá e escreve alguma coisa exclusiva. Jurando que vai bombar, jurando né? que vai bombar. E às vezes é uma bobiça assim de vagas, sabe? Assim, né? Que loucura, né? É um negócio que não tem como controlar, dá uma agonia. E mas dá pra tentar entender, tipo, o que será, qual foi o ingrediente secreto que fez aquele conteúdo ficar impactante, né? De chegar e provocar. Eu não sei, mas eu vou fazer esse episódio ser um dos mais vistos. Opa! Nossa, aí sim. Mas eu acho que varia muito, né, Ferrari, assim, o que é o ingrediente. Às vezes foi um influenciador que repostou e aí ajudou a bombar o conteúdo, ou naquela mesma semana saiu uma notícia depois que potencializou aquela pauta. Eu tive louco, uma postagem né? no Facebook há um tempo atrás que chegou, acho que foi 15, 20 mil compartilhamentos. Troço absurdo. Eu literalmente postei uma foto de uma trilha de uma calçada onde tinha onde estava aquela faixa de bolinhas, teoricamente fica na borda, interrompida porque tinha árvores plantadas no meio do caminho. Eu achei assim, tá, como é que os cegos se viram nessa condição? Eu perguntei só, fiz assim, né? Em Blumenau acontece muito.
Já fica uma crítica aí. Aí fechou o pau naquela discussão, porque na realidade tinha gente dizendo assim, isso é correto, a lei diz que pode, porque se na realidade esse é o limite ele está demarcando o limite não é para o cego andar em cima, é para indicar o limite onde é que termina a calçada e começa a rua. Então começou uma discussão ferrada ali, dizendo quem estava certo e quem estava errado. Eu achei engraçado, tipo assim, pô, mas eu não planejei isso, só achei assim, né, coisa esquisita, né, tipo, por que tu rompe no meio do nada? Sim. Hoje a gente, por exemplo, tá na moda, né, fazer no Twitter aqueles fios sobre determinado assunto. Às vezes pega fio de tudo quanto é coisa que não tem nada a ver e tá explodido o negócio lá com um monte de gente comentando, etc. Então, E o mais divertido é quando eu começo a xingar. Eu acho engraçado que teve alguns comentários que eu tive que apagar, porque estavam quando começaram a usar palavrão e coisa parecida. Eu tive que chegar lá no meu conteúdo e comecei a remover, tipo assim, porra, agora tem que começar a fazer filtragem no meu postagem. Como é que, além do LinkedIn, no Economia, vocês pensam, assim, outras estratégias de redes sociais ou tem coisa que funciona mais que outra? O LinkedIn é o rei, só que agora a gente tá com novos horários, até mesmo para podcast, né? Até as pessoas me perguntam assim, você não vai fazer podcast, você não vai fazer videocast? Mas é um processo que demora, assim, a gente sabe, vocês fazem o daqui, devem saber o trabalho que dá, né? Então imagina ter um portal, ter que ter as notícias. É outro produto, né? É outro. Então... Aproveitando esse gancho do Jimmy, eu tenho uma curiosidade pessoal. Alguém clica no link na bio, sabe a notícia? Link na bio, tu tem essa mensuração? Do Instagram, sim. Isso. Clica. Agora tu bota nos stories, né? Mas Isso. quem clica lá no link na bio? Tem, eu acompanho. Mas principalmente nos stories. Já tem uma pessoa também que é especificamente trabalhando nessa parte. Mas eu tô ali diariamente acompanhando pra ver se deu boas stories, se tem bastante visualização. Mas o link na bio dá sim. Porque diz que tem a maior parte das pessoas não sabe o que significa isso. Tem isso e também tem, principalmente as pessoas mais jovens, têm preguiça, né? Eu vejo em sites grandes de veículos nacionais de gente comentando, xingando. Conta logo de uma vez, né? Por que eu tenho que clicar? As pessoas ficam indignadas. É porque o Instagram, de propósito, eles não deixaram clicável, né? Eles não deixam você sair da plataforma, a não ser se por esse meio. No feed, por exemplo, eu geralmente coloco algo mais extenso ali para o pessoal entender, mais ou menos, que daí vai a foto, vai o título da matéria, vai uma descrição, daí eu geralmente leia mais em economiasc.com no link da bio, pronto. Sim. Não tem como não fazer esse link, né? Porque qual que é a ideia das redes sociais? No meu caso, é levar as pessoas para dentro do site e depois, né, gerar os acessos para mim. Porque senão o teu portal acaba virando o teu perfil do Instagram, né? E se tu entregar a notícia completa ali, né? Isso. E na verdade, mesmo que você tenha milhares de seguidores, não é seus seguidores, é os seguidores da plataforma. E você tem que pensar na estratégia de como você vai levar esses seguidores caso a plataforma fechar, né? Tipo, claro. O Instagram morreu. Sim. Como é que você vai levar essa audiência? Perfil, né? Como é que você vai Censuraram. levar? Mas é que tem uma arte nisso aí, né? Eu vejo o Hugo Gloss, por exemplo, né? Cara, o texto que ele faz ali claro, são notícias bem mais bait, né? Apelativas. Mas é uma engenharia muito louca, porque tu pega qualquer post que entra no perfil deles lá, e aí tu vê que realmente tu fica com muita vontade de clicar. Porque eles escrevem de um jeito que o cerne da coisa eles não entregam, cara. Eles te envolvem e daí tu vai pro link da bio. É loucura, cara. Eu achei interessante o teu comentário de falar se tu queres tentar segurar as pessoas dentro da plataforma, dentro do portal. Tu tem mecanismo de login que as pessoas chegam e entram ou não? Não, atualmente não, mas é um dos planos pra frente. Assim. Eu fico pensando por causa falasse de uma newsletter, não chegasse. Tem executado essa newsletter? Pegou o e-mail, mas já tá tudo adequado na LGPD também, já tá tudo certo. Então a gente tem o e-mail ali das pessoas, a gente usa uma plataforma internacional para o disparo dessa newsletter. Agora é segunda, quarta e sexta. A gente tem esses dados, mas é só o e-mail. Então não tem qual que é o público, se é empresário, se não é... E as pessoas estão consumindo newsletter ainda? Tá convertendo? Acho que é uma das principais apostas assim, da comunicação. Já é. E nos próximos anos também, assim, newsletter cada vez mais nichada também. É porque, na realidade... Vejo essa tendência. A gente fala que hoje em dia a gente produz conteúdo em cima de terreno alugado, né? Tipo, a gente bota nas redes sociais, coisa assim. O único local que é nosso, teoricamente, é o nosso domínio, o nosso site, o nosso portal, coisa assim. A gente, por exemplo, produz conteúdo aqui, vai pro YouTube, vai pro Spotify, vai não sei o quê. Quer dizer, a gente tá construindo e fabricando nosso ativo e tá botando lá, teoricamente, né? Em cima da audiência, do público que eles cultivam. E não é nosso, teoricamente.
E eu fico pensando sobre esse desafio, né, de você chegar, como é que você segura essas pessoas? A newsletter é uma das estratégias que o pessoal executa, né? Tipo, o e-mail ainda é uma plataforma que não tem dono, é sua, um canal né? direto. É um né? canal direto que você faz isso. Tem alguns mecanismos também push, né? Que você chega e entra no site lá, você assina o negócio, tem mensagem da notificação, pode chegar da notificação quando está navegando no browser, no computador. Tu tens essa preocupação de chegar e verificar isso? Como é que eu seguro o meu público comigo? Então, eu acho que é exatamente assim esse trabalho que a gente vem fazendo da construção da própria marca da Economia C para se tornar forte. Aí, que é uma das primeiras coisas, né? Para você chegar e literalmente digitar o site, né? No domínio. Exato. Tá na cabeça, já preso. E acho que também é por indicação, assim, né? Ah, você conhece? Uma vez não sei se você deve conhecer o Edson Mackenzie, né? Que é a gente já entrevistou ele. um dos Já. principais investidores. Já teve aqui? Não no plateia. No nosso outro podcast. Então, ele fez o lançamento do livro dele aqui no shopping no Beira-Mar em agosto. Então, eu fui lá, fui participar, a gente já é amigo há algum tempo também. E aí, ele falando lá sobre o livro, sobre a obra, e eu sentei na primeira fileira. E aí o resto estava atrás, porque todo mundo tem medo de sentar na primeira, né? Com aquele medo da pergunta, assim. Daí quando ele terminou, ele, vocês conhecem Ana Paula da Economia C? Das 12 a 15 pessoas que estavam ali, todas levantaram a mão. Então acho que é nesse nível, assim, você vai em algum evento, fala sobre o seu negócio e a pessoa vai ficando aí na cabeça dela. Então é mais ou menos esse trabalho que eu também tento fazer, assim, não só pelas redes sociais ou trazendo newsletter ou trazendo ali para aparecer no navegador da pessoa quando sai uma nova notícia no portal, mas é muito pelo relacionamento. É comprando um terreno na cabeça da pessoa. Exato, que é a melhor estratégia. Outro que o pessoal tem feito bastante, né, construção de comunidade, é utilizar canais do Telegram, por exemplo, que também é outro ambiente que tem um pouquinho mais de autonomia, que é teu controle, né? Tem uma tentativa de chegar e tentar fazer uma defesa desse relacionamento, né? Tenho no Instagram um grupo, né? E não faço, mas vejo colegas fazendo o envio do link direto no teu pessoal. Então, tipo, você não tá no grupo daquele determinado jornal, mas o dono do jornal, enfim, faz spam. Um pouco invasivo, eu acho invasivo, Eu recebo de vez em quando também postagem no pessoal do Instagram, né? Tipo, no perfil pessoal, né? Ou no Instagram ou no próprio WhatsApp, mas eu acho uma prática chata. Daí eu mantenho lá o grupo também do WhatsApp. O Telegram, eu ainda tô resistindo, assim, mas acho que o público empresarial tá muito no Telegram, então provavelmente aí no próximo ano a gente faça um... E eu quero te fazer uma pergunta, né? Eu não sei se vocês usam, né? Já naveguei algumas vezes no Economia, mas não me lembro de ter visto. A gente sabe o desafio que é viabilizar economicamente um portal, né? Você precisa criar artifícios ali, porque o ativo que você entrega ali da notícia, as pessoas consomem e isso precisa gerar monetização para o portal se manter. Sim. Muitos portais utilizam estratégia de paywall hoje. Uma coisa que eu acho que não faz sentido algum, porque tu entra e... já derruba na pergunta. E aí tu impede a pessoa de acessar a notícia. E eu me irrito muito. E eu deixo de acessar portais que tem paywall porque eu quero ler aquela notícia em outro lugar que não tem. Eu tô disposto a aparecer um monte de banner, a ser impactado por publicidade, enfim. Até assinar o portal. Tem um plano de assinatura para ter notícias exclusivas ali. Mas aquele paywall nas notícias é muito incômodo. Eu concordo totalmente, assim. Inclusive, eu vou te passar um site onde você consegue botar o link lá e aparece a notícia assim. Ótimo, excelente. Quando eu preciso da informação também, Sim. Quando sai na exame primeiro, eu tô lá. Tá lá naquele linkzinho, vai me passar, muito boa. Mas eu concordo total, assim, a gente até teve essa discussão de, vamos fechar alguns conteúdos que são da nossa produção, porque a gente tem uma categoria que o conteúdo não saiu em nenhum portal, só saiu no Economia C. E eu acho que é exatamente assim dessa tua opinião. É chato porque não é uma informação, tipo, saiu exclusivo aqui, mas não é totalmente exclusiva, né? Não dá pra dar Tu dá um Google e tá em vários outros lugares também. Ou a pessoa consegue acessar a informação também de outras formas, né? Vai conversar, enfim, com as pessoas. E eu não pretendo fazer isso, essa questão de fazer o leitor assinar, porque eu já vejo essa estratégia de trazer essas startups e pequenas empresas, já é difícil trazer, né, de comunicar. Aí imagina você fecha o conteúdo, sim, quem que vai pagar para ler? A impressão que eu tenho é que essa estratégia funciona para portais que já tem uma base legada de assinantes e aí querem manter e privilegiar essas pessoas que já eram assinantes, dizendo que existe essa exclusividade também no digital.
Mas pra quem tá entrando, não funciona. Mas a gente Só tem que visto não- aqui em Santa Catarina um movimento quase contrário a isso, e nos últimos meses, caso tu acompanhe, a gente tá vendo aí os grandes portais tradicionais de Santa Catarina, os acessos estão mostrando que o público tá rejeitando isso. É isso, é o que eu ia falar, porque assim, tem portais em Santa Catarina, para dar um exemplo e continuar nessa linha, que é um release normal, assim, não tem nada de novo, e eles fecham esse conteúdo. Então, assim, vagas. Saiu vagas no Economia SC, no X, no Y e no Z, que é fechado. Essas vagas também, você não consegue... Vagas, quer dizer, tu O cara tá pagar pra ver procurando vagas. emprego Então, ou que seja outra informação, Sim. sei lá, de um aporte, de alguma coisa, né, mais do ecossistema mesmo. Só que eu não vejo, assim, se saiu em release e saiu em todo mundo, por que você vai fechar aquela notícia? Você vai perder leitor, é isso. E é o que as pesquisas, que é um índice de veículo de comunicação, estão mostrando, IVC. assim, veículos que não cobram assinatura e que tem essa recorrência de notícias estão, tipo, ocupando o lugar daquelas que estão há anos no mercado. Claro, exato. E é o que vai acontecer, na verdade, o que vai cada vez mais, né? É vida longa a economia SC, porque isso precisa mudar. E o que eu acho interessante que alguns veículos utilizam como estratégia, e aí eu acho legal, é você ter uma notícia que tá aberta, e aí tem embaixo assim, ó, veja uma análise mais profunda desse cenário, ou previsões do que pode acontecer. E pega um especialista da área, que aí faz um estudo um pouco mais aprofundado daquilo, e aí sim esse conteúdo tá no Isso. ambiente fechado. Quando você traz alguma coisa... Um valor diferente. adicional. Pronto. E aí, Mas- aí eu acho que funciona. Mas falando sobre a receita, assim, hoje a gente vive de publicidade também, só que a gente vai mudar a chavinha daqui a pouquinho, assim, daqui mais ou menos um mês, a gente vai começar a lançar produtos de comunicação dentro do próprio portal. Ah, é? Que Então, legal. ajudar as empresas na parte de comunicação e principalmente nessa disseminação do conteúdo, né? Mas aí eu não vou dar spoiler também. Sim. então, Sim, sim. Vamos esperar um pouquinho, mas é um outro nível, assim, acho que a gente vai até inaugurar um pouco essa parte de trazer e mudar esse pensamento de que jornalismo só é publicidade lá com bannerzinho ou mídia paga, que é o conteúdo pago. A gente vai mudar totalmente essa lógica. Aproveitando esse gancho, eu queria te perguntar, assim, na tua leitura, metade jornalista, metade empresária, quando tu recebe um conteúdo, uma notícia, uma informação, o que é, qual o teu critério para isso é notícia, isso eu vou propor uma mídia paga? Comercial. Entendi. Principalmente, assim, para dar um exemplo prático, construção civil, quando alguma construtora vai lá e Lançar um empreendimento. entra só pago. Tá. E se essa mesma construtora te mandasse uma notícia de que estão construindo o maior prédio de Santa Catarina, o prédio mais alto de Santa Catarina? Pago porque eu já tenho... Não, principalmente nesse ramo, assim, já tenho muitos parceiros da construção civil. Porque vão chocar que com pagam. anunciantes teus. Exato, vai chocar. Então, é muito essa Entendi. análise, assim. Chocou? Pô, não faz sentido eu cobrar dessa aqui e não cobrar dessa, entendeu? Então, Entendi. são critérios mais ou É menos legal certinhos. esse teu ponto, Davi, porque realmente é uma decisão difícil, né, pra quem tá produzindo mídia, definir se isso é espaço espontâneo ou se isso é pago. Mas E tem outro... Normalmente está identificado, tem né? Ana? outra forma que eu... Não, mas pra quem tá à frente, pra quem Sim. decide Ah, tá. pra onde isso vai, né? Mas outra forma que eu uso, assim, que eu vejo que é potencial, porque acho que lá na frente vai virar meu cliente, vai lá, publica os releases da empresa por alguns meses, etc. Daí propõe alguma coisa, ó, saiu tantos releases, deu esse alcance Os portais dentro do costumam... portal. A gente faz esse trabalho também, sabe? De mostrar pra empresa, olha, a gente já gerou tais resultados pra você, sem a pessoa Conquistar o pedir. cliente, né? Exato. Fazer um E- trial, de certa e- forma, é né? isso. A gente aqui também tem patrocinadores, apoiadores, a gente se relaciona também com marcas nesse modo, no modo pago e também no modo espontâneo. E uma coisa que eu sempre me pergunto, assim, a gente conversa muito qual é o valor que está sendo gerado para a audiência, né? Uhum. No teu caso, o leitor, e pro nosso caso aqui, o espectador. Essa história que vai ser contada, ela tá entregando alguma coisa consistente em termos de mudança, de inspiração ali para aquele público? Ou, basicamente, ela vai somente ajudar ao posicionamento de quem tá na mesa, né? Uhum. Então, aí a decisão é meio tomada em cima disso, né? Mas é sempre desafiador. É desafiador, mas no meu caso eu busco sempre esse lado mais da inspiração. Claro. Assim, óbvio que vai fazer a construção do cliente, da marca ali, mas principalmente fazer com que os leitores também se inspirem nesses cases. Exato, porque eles são os clientes, né? Quem tá assistindo, a audiência é o verdadeiro cliente, né?
Sem audiência nada existe. Eu queria te perguntar, enquanto jornalista, tu que já nasceu no digital e está crescendo no digital, né? Teu negócio, teu business é no digital. E a gente vê hoje veículos como o próprio SC Inova, que acabou de lançar uma revista impressa. Como que tu vê isso? Não estou perguntando exatamente se o Economia SC pretende para o impresso, não é isso. Mas como tu vê a comunicação caminhando para isso? E como que tu vê o futuro do impresso? Se tu visualiza ou tu não visualiza? Já que tu é 15 anos mais nova do que eu e talvez já nem consuma isso, né? Não, impresso acho que é uma questão de tempo, realmente, né? Acho que é uma discussão já de longa data, mas é isso. Infelizmente, não vai rolar. Mas por que tu acredita que alguns veículos ainda apostam nesse formato? Não. No caso da SC Nova, até cheguei a conversar com o Fabrício sobre qual foi a estratégia dele, mas basicamente não teve muita estratégia em relação a pesquisar o mercado, se eles realmente iriam ler aquela revista específica, mas foi algo diferente que ele quis fazer ali nos 5 anos do Foi portal. Um sonho dele. Foi algo que ele realizou ali. Especificamente o impresso, tipo, do jornal diário chegando ali, acho que é uma questão, porque hoje a gente vive com as 5 gerações, então quem é mais velho naturalmente gosta de ainda está apegado a essa impresso, rotina. Exatamente. Mas chegando essas novas gerações ali, Sim. nós mesmo, tá ali no celular, né? Chega a notificação, você vai ler, você lê vários, não precisa ler só um jornal impresso. Se tá no digital, lê que tem talvez esse lado do totem, né? De chegar e ter algum registro material. A gente vê, por exemplo, música do escuta no Spotify, mas a gente comprando vinil ainda, né? Tipo, guardando aquele negócio como se fosse um totem. É um gosto específico. Né? Mas é muito nicho, né? É muito nicho. Mas acho que algo que eu posso falar, assim, já que a gente tá nesse digital, hoje tema metaverso é antigo, mas é muito mais falado agora por conta do Facebook. A gente vai lançar algo dentro do metaverso também, até o final do ano. Então, a ideia é as pessoas lerem notícia ali, tanto no óculos ou você está ali no seu computador, e ao mesmo tempo trazendo a colaboração. Então, vamos dizer, você lê uma notícia e você também fala sobre o assunto, você vai lá, se cadastra e vai contribuir com algum comentário, e esse comentário vai ser inserido dentro da própria matéria, em tempo real. Então, é uma das soluções que a gente também está trazendo, visando lá as gerações daqui 20, 30 anos. Sim. Eu fico pensando agora, digamos, mudando de novo de assunto, mas digamos, estamos aqui na CAT, aqui nesse ambiente aqui, com um monte de gente cheia de ideias bacanas e coisa, e as pessoas provavelmente, assim, deve ter várias pessoas aqui que têm com autoridade de determinado assunto, coisa parecida, mas ninguém sabe que eles existem, vamos dizer assim. E talvez seja uma coisa interessante, que talvez tenha público até para saber o que está acontecendo sobre determinada tecnologia, sobre determinado assunto. Como é que vocês veem esse processo? Porque eu acho que a gente tem um certo bloqueio nesse processo de chegar e aculturar o mercado, trazer esses elementos e não trabalhar esse lado da comunicação, né? De chegar e ficar muito no negócio de, não, eu entrego um produto, estás comprando um produto e pronto, eu uso o produto, tipo... Tu entende a outra pergunta? Eu tenho uma categoria específica no Economia SC chamada Economia SC Drops, que é exatamente pegar esses empresários e empresárias que geralmente ou saem na mídia por release, mas trazer expertise delas em determinado assunto. Então, a gente vai falar com você sobre investimentos, a gente vai elaborar algumas perguntas, você responde e vai sair ali uma matéria só com você. Então, nós fazemos esse movimento de quebrar um pouco essa coisa de, eu vou falar só sobre a minha solução. Não, você vai falar sobre o seu mercado. É que eu vejo muito, por exemplo, tem muito, digamos, às vezes a mídia diz que tem um assunto aqui quente para ser trabalhado. Aí eles ficam desesperados correndo atrás de sua empresa para saber quem é que conhece esse assunto. E aí vão procurar, ninguém sabe, assim, quem é que sabe, quem é que acha, quem não sei o quê. Eu fico pensando assim, tipo, a gente tem uma capacidade intelectual enorme aqui na nossa região, tanta coisa bacana acontecendo, e a gente ao mesmo tempo tem um conflito, assim, de chegar, quem é que encontra esses caras? Acho que falta um pouquinho de trabalhar a própria marca pessoal, porque quando você tem uma empresa, você não se preocupa muito com a sua marca, né, pessoal. Tipo, você tá ali na operação e tem que fazer. Desde que eu fundei a Economia SC, eu me preocupo com a minha marca pessoal. Então, ao mesmo tempo que meu negócio cresce, eu tento crescer como profissional. E acho que é aí que falta desse bloqueio que tu diz. Acho que falta as próprias pessoas terem essa percepção de que se eu preciso crescer meu negócio, também preciso aparecer. Então, vou procurar escrever no LinkedIn, vou procurar postar no... Mas é um desafio, né? É um desafio, mas você tem que tirar
um tempo da sua semana para sentar e fazer. Ô Ferrari, acho que o que responde também o que tu perguntou é que muitas dessas pessoas desse universo da tecnologia, principalmente, são um pouco mais low profile, assim, né? Menos vaidosas, até mais tímidas, mais retraídas. Então, dificilmente eles vão buscar investir em comunicação, em divulgação, a não ser que estejam precisando vender. Pois é. Aí Daí eles buscam assessoria, agência de comunicação, marketing, tráfego pago, quando estão precisando vender. Não para trabalhar a imagem. E também não querem Sem saber que uma coisa está atrelada à outra. Exato, e aí depois essa mudança de chavinha que a gente precisa... Mas assim, mesmo assim a comunicação fica enlatada, né? Tipo assim, eu quero chegar e fazer uma comunicação sem sal, tipo assim. Pasteurizada, né? Pasteurizada, quer dizer, eu não jogo, nem boto meu DNA, quer dizer, eu não quero nem chegar que pareça que fui eu que fiz, assim. Mas no fim das contas, o público tá cada vez menos engajando em conteúdo desse tipo, né? Quando chega imagina, né? Quando chega uma coisa pasteurizada na internet, nos veículos, não traciona, porque não tem tantas outras coisas mais interessantes que... A gente tem experiência prática aqui, nossa, né? A gente começou a produzir podcast e ajudar as pessoas a produzir podcasts próprios também, né? E a gente viu a surra que o pessoal levava para chegar e se motivar para construir um podcast deles, fabricar o brand pessoal deles. Mesmo que se a pessoa seja um consultor, quer dizer, o negócio dele é muito voltado nele, né? Tipo assim, ele não tinha essa habilidade de comunicação, ele está muito voltado para chegar e fazer o operacional do dia a dia. Eu acho engraçado essa dificuldade. E a gente começou a trabalhar bastante o outro lado, né? De chegar e fazer o Jogando com a Plateia e começar a trazer essas pessoas que tinham receio de comunicar e botar na mesa para puxar essa pessoa, para tirar ela da situação de conforto. E como transformava essas pessoas, dizia assim, cara, eu apareci no Jogando com a Plateia, não sei o quê. Depois ela tava lá postando nas redes sociais, começa a criar conteúdo. É isso. Até então eu tava dando consultoria pra minha manicure no LinkedIn, porque ela faz especificamente um trabalho ela vai nas empresas ou na casa das pessoas, principalmente empresários que não tem muito tempo de ir pra salão. Claro. Fala isso no seu LinkedIn, você vai bombar lá. Que legal isso. É isso. É bacana isso. Tu acredita, Ana, que é possível construir, abrir um assunto, uma discussão com a força de posicionamento do portal? Por exemplo, tu criar lá uma linha de conteúdo sobre uma coisa que não necessariamente está sendo discutida, mas tu colocar isso na boca do povo, tu acha que o portal tem força para esse tipo de... De vez em quando eu abro enquete lá no LinkedIn do Economia SC e rola, tipo, votações, comentários sobre algum assunto. Às vezes até linka uma matéria, mas o importante é você tá girando ali algum assunto. E aí as pessoas engajam. Mas assim, criar uma coisa diferente, assim, falar sobre outra coisa, sei lá, sobre... Tu falou que tem sustentabilidade, tem economia, etc, mas fala sobre bonsai, né? Tô chutando longe aqui, mas criar uma temática nova. Porque normalmente o conteúdo ele é uma demanda do público. As pessoas querem ler sobre determinado assunto. Tu acha que o processo inverso também pode funcionar? Eu quero que vocês leiam isso, ou esse assunto é legal. Acontece porque eu até também abro a caixinha de perguntas lá no meu pessoal e fico, me manda alguma sugestão de assunto que vocês queiram saber. Tem essa interação. Não é tão forte, mas existe, assim. E às vezes é pela demanda também. Sim. E como é que é o conflito digamos, haters, gente brigando, fechando pau em comentários, ou xingando, dizendo que o artigo está errado? Como é que vocês lidam com esses lados, assim, digamos, com o lado mais ruim das pessoas? Mais visceral. Não ocorre tanto, né? Porque eu acho que como é nichado, já não tem tanto essa coisa que nem o jornalismo diário, tipo, bateu, ou aconteceu algum assalto e tal, a galera cai matando. Mas quando acontece, assim, eu vejo que a gente falou, tira o comentário com palavrão, aí acho que é mais necessário. Mas já teve discussões que a galera ficou debatendo total. Sim. Como veículo, não me posiciono, nem chego a curtir, assim, os comentários. Deixa a coisa acontecer. deixa rolar. Faz uma pipoca e fica ali assistindo. O LinkedIn vai entender que tá engajando e vai colocar a discussão pra Eu fico pensando numa empresa, chegou e fabricou um produto bacana, aí diz assim, pô, mas é igual o meu produto que eu já tô fazendo, não sei o que, eu vou xingar ele dizendo que o produto dele é uma porcaria. Tem casos que a empresa viu e respondeu ali, tá? Já teve. Essa é uma posição mais confortável pro portal, né? Porque o portal pode ser colocado dessa maneira, olha, não é minha opinião, não tem nada a ver com isso, eu só tô mostrando.
né? E assim como tem a liberdade de comunicar ali, a empresa quiser comunicar, também tem essa liberdade de receber o feedback ruim. Né? E é engraçado porque, na realidade, às vezes o conflito, né? O lado de você ter oponentes faz uma narrativa própria. Ele pode chegar e fabricar um conteúdo que pode ficar um pouco mais viral exatamente por causa disso, porque... Sim, é o que eu falei, né? Se estão ali comentando e fazendo acontecer... Brigando, O fechando. importante é que estão comentando. Vai subir ali no ranking. Tô Ah. engajando. É. Muito massa, Ana. Muito legal te receber aqui no Jogando Pra Plateia, né? A gente tá curtindo, assim, expandir o nosso alcance, né? Você que é lá de Blumenau, a gente já teve alguns empreendedores daquela região que tiveram com a gente aqui batendo um papo, mas a gente quer cada vez mais abraçar o estado, assim, e sair do estado, para mostrar como tem outras coisas acontecendo que podem se conectar com tudo que tá rolando aqui também na nossa região. Então, obrigado aí pela tua vinda. Eu que agradeço e já convido também a audiência do Jogando Pra Plateia para acompanhar a Economia SC e o SP, e eu vou fazer ao contrário também. E como Claro. eu falei, eu vou fazer esse episódio bombar. Muito massa. Legal. O link vai estar na descrição aqui do episódio dos dois portais, enfim, pra gente fazer essa troca de audiências, vocês aí é bem importante. O pessoal te procura perfil pessoal ou te procura nos portais da empresa? Nos dois, porque eu trabalho a construção de marca dos dois. Né? E trabalha, então, tem 2 jornadas, então. Tem que fazer uma jornada pessoal e uma jornada de empresa. É isso. Que curioso. Quais são as arrobas para o pessoal que quiser seguir? Arroba Ana Paula Dalk, quem não saber o Dalk, vocês colocam lá depois. Isso, vai estar. Arroba Economia SC e Economia SP. Legal, show de bola. Davi, obrigado pela Obrigado tua mais uma vez, Ferrari, Jimmy. Foi show, adorei, Ana. Obrigado por aceitar o convite. E venha mais a Floripa. Bem, É isso aí, muito massa então, um papo muito legal, né, Ferrari? Aula, mais uma aula. Mais uma aula aqui pro nosso canal. Muito obrigado a você que acompanhou mais este episódio aqui. Se você ainda não está inscrito, né, no nosso canal, faça isso, clique em inscrever-se, ative o sininho. Acompanhe a gente também no Instagram e no TikTok. A gente posta os melhores cortes aqui dos trechos das conversas que a gente realiza. Nesse momento quero agradecer, né, aos nossos parceiros, ao Lead Santa Catarina, nosso grande parceiro aqui nesse ambiente onde a gente está produzindo mais esse episódio. E também ao Davi Paz Lima, da Paz Lima Comunicação. Que Tem que agradecer na frente, né? Na frente, agradecer pessoalmente para ele, né, pelo apoio Satisfação. aqui, em ajudar a gente também a encontrar ainda mais pessoas inspiradoras, né, e expandir o alcance aí do trabalho que a gente tá fazendo. É isso aí, gente. Obrigado pelo papo. É isso aí, muito obrigado e até o próximo episódio do Jogando. Jogando Para a plateia. Até mais, gente. Tchau, Falou, tchau, pessoal. obrigado.